noite de Santa Ceia. Palavra a ser liberada, palavra para o nosso entendimento e crescimento, Senhor. Seja manifesto segundo a Tua vontade, em Cristo Jesus. Nos colocamos diante de Ti, meu Pai, nos apresentamos, falamos, eis-nos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Noite de Santa Ceia. Nessa mesa está escrito aí na frente, que nós sempre lemos em memória de mim, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Noite de Santa Ceia, eu sempre digo assim, essa mesa é uma mesa preparada há mais de 2000 anos atrás, mas planejada desde a criação do universo e do mundo. Uma mesa planejada antes da criação do universo e do mundo, porém preparada há mais de 2000 anos atrás. Uma mesa que se dá continuidade, uma mesa que se continua, uma mesa que começou há mais de 2000 anos atrás e até hoje não cessou essa mesa, até hoje não parou essa mesa. E essa mesa é algo assim maravilhoso, porque o nosso mestre é como se tivesse uma mesa gigantesca, aonde Cristo Jesus, aonde o nosso Deus, ele puxa a cadeira e fala assim: por favor, sente nessa mesa. Sente-se, ponha-se à mesa, coloque-se à mesa da Santa Ceia. E muitas vezes nós, sempre antes nós falamos assim: quem sou eu? Quem sou eu para sentar nessa mesa? Quem sou eu para me colocar à mesa junto com Cristo Jesus? E Cristo Jesus fala assim: se eu te santificar, santificado você é. Se eu estou puxando a cadeira e falando pode sentar, pode se pôr à mesa, é porque eu preparei ela para você. Gostaria de falar um pouco sobre Santa Ceia hoje, não somente deixar a mensagem da Santa Ceia na hora que nós vamos pegar o vinho ou pegar o pão, mas eu gostaria que o Espírito Santo me conduzisse você também ao entendimento dessa linda, preciosa mesa. É a mesa mais cara que já existiu no universo. Se nós fôssemos falar, essa mesa para ser feita, essa mesa diante dos ingredientes que foram colocados sobre ela, que a mesa da Santa Ceia é a mesa do pão, é a mesa do vinho. Para esses ingredientes chegar a essa mesa, ele custou muito caro. Muito caro. Esse pedaço de pão que aqui está, esses galhos que aqui estão, eles representam um valor gigantesco. A palavra representar para você o que significa? Se você chega e fala assim: eu tenho algo para resolver em tal lugar, eu vou mandar um representante. Aí a pessoa fala assim: eu não posso ir. Olha, mas eu estou mandando um representante. Você telefona e diz, e o que essa pessoa decidir, está decidido. Então isso é um representante. Então isso está representando, essa pessoa está me representando. O que ela fizer, eu assino embaixo. O que ela fizer está certo. Aí nós ficamos ali pedindo a Deus que esse representante seja um representante realmente autêntico, genuíno, verdadeiro, puro e santo, como é a Santa Ceia. A Santa Ceia ela é pura, a Santa Ceia ela é santa, porque a Santa Ceia é uma ordenança, porque a Santa Ceia é o que eu entendo na palavra de Deus, são os dois alimentos que são consagrados a Deus. Consagrados a Deus. Então a Santa Ceia, ela representa a Jesus Cristo. Se nós pegarmos a palavra de Deus, formos ali onde eu gostaria de primeiro? Eu creio que eu vou no Evangelho. Abre a palavra de Deus em Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. E eu estou procurando, mas hei de encontrar. Aleluia, Senhor. Capítulo 26, versículo 26. Dá para a gente pegar aqui do 26. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, partiu e o deu aos seus
discípulos e o deu aos seus discípulos. A Santa Ceia é algo direcionado para aquele que reconhece que Jesus é o Mestre. Amém? Quem pode participar da Santa Ceia? Aquele que reconhece que Jesus é o Mestre, é o seu Senhor, é o seu Salvador, que quer estar à mesa com Ele. Continuando, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Oh Deus! Aleluia! Jesus estava perto de ser traído, perto de ser pego, perto de ser levado para ser crucificado. Estava fazendo ali a sua última ceia junto aos seus, junto aos discípulos. E de repente ele chega e ministra. Ele pega aquele pão e diz: este é o meu corpo. Aí ele pega o cálice e diz: este é o meu sangue. Talvez para outros fica difícil entender. Talvez para quem não entende o que é o cristianismo, nunca vai entender que este é o corpo de Cristo. E nunca vai entender que aquele cálice, é o sangue de Cristo. Para muitos é apenas um cerimonial. Para muitos vão achar apenas um pedaço de pão feito na padaria. Para muitos é apenas um vinho ali que foi produzido numa vinícola. Então, para aquele que não entende, ele não consegue entender o que é a Santa Ceia. Que momento é esse? Se torna triste quando aquele que um dia entendeu, ele para de entender. Porque o tradicionalismo, o costume, o participar, porque nós vamos ver, há um alerta dizendo assim: não participe da Santa Ceia relaxadamente. Nós vamos ver isso em Coríntios daqui a pouco. Porque o ser humano tem mania de relaxar. E se Cristo Jesus ele volta no momento em que eu estou relaxado, você está relaxado? Então a Santa Ceia começa-se nessa passagem linda em onde Jesus Cristo está dizendo: fazei isso. Santa Ceia é uma ordenança. A Santa Ceia é uma ordenança dada a Deus. Porque Cristo Jesus ele diz para nós fazermos. E ele ainda diz aqui, e digo-vos no versículo 29, que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até que aquele dia em que beba de novo convosco, aonde? No reino do meu Pai. Aleluia. Querido, existe uma mesa como essa. Existe uma mesa idêntica a esta no céu, sendo preparada para mim e para você. Por que eu digo idêntica? Talvez lá a madeira não seja essa, talvez o tamanho não será esse, com certeza vai ser a mesa mais longa que nós vamos ter visto em toda a eternidade, nem toda a nossa vida, em toda a eternidade. Que delícia, hein? Quantas pessoas vão estar em volta dessa mesa? Ei, olha quem está lá. Olha quem está lá. Olha quem está aqui do meu lado. Eu só conheci as histórias. Nós vamos vendo pessoas da história bíblica, pessoas dos nossos familiares que já se foram, amigos que nós não vemos há tempo, amigos que irá estar conosco no céu, mas vai estar à frente dessa mesa,
Jesus Cristo nos servindo. E ele falou assim: eu não vou mais participar dessa mesa até o dia, ele diz, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto dessa vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele prometeu, ele fez uma promessa, ele fez um acordo comigo, com você, com todo aquele que nele crê. Ele falou algo para todo aquele que nele crê: eu vou comer com você de novo nessa mesa. Tem uma mesa preparada para nós lá. Agora entenda, para participar dessa mesa lá, nós temos que já estar participando da mesa aqui. Porque a palavra de Deus diz que todas as vezes que vos reunirdes, comei e bebei. É uma ordenança. A Bíblia não tem muitas ordenanças. Muitas ordenanças são criadas por homens. São ordenanças em bases do Antigo Testamento. São ordenanças de imposição de homens. São ordenanças de legalismos. Mas a Bíblia, são poucas as ordenanças que estão na Bíblia. Uma delas é a Santa Ceia, é o batismo, é o dízimo. Isso são ordenanças, ordem dada. Ordem dada. Então nós temos que cumprir as ordens. E ele diz: prepare essas mesas, façam mesas. As igrejas evangélicas, elas fazem santas ceias, uma vez por mês, ou duas, ou quantas desejarem. Eu não sei como funciona cada uma, mas é um privilégio. E hoje nós queremos falar com isso. O que se coloca em cima dessa mesa, o que é servido nessa mesa. Porque mais uma vez eu digo para mim e digo para você: há muitos que dormem, há muitos cansados, há muitos cristãos cansados, há muitos cristãos abatidos e há muitos cristãos que dormem. Está escrito em Coríntios: porque não estão entendendo mais o que é a Santa Ceia, porque não estão discernindo o corpo, não estão discernindo o cálice, estão participando por costume. Coríntios diz isso. Então a Santa Ceia é chamada uma reflexão. Daqui a pouco, quando formos ler em Coríntios, vamos perceber que ela é chamada uma reflexão. Essa mesa não é do Ministério Evangélico Amor e Vida, não é do pastor Wilson. Essa mesa é do Senhor Jesus, é do nosso Deus. Ele preparou e ela foi cara. Ela foi cara. Que a palavra da Santa Ceia seja o teu foco. Que a Santa Ceia seja o teu porto seguro. Que palavra bonita. Por que porto seguro? Porque muitas vezes eu estou abatido, muitas vezes eu estou indeciso, muitas vezes eu estou bombardeado pelo pecado, muitas vezes eu estou bombardeado pelos medos, muitas vezes eu estou bombardeado pelas interrogações, muitas vezes eu estou bombardeado pelo orgulho, pela arrogância. E o que eu preciso? Eu preciso do que vem do alto. Eu preciso me colocar novamente à mesa e deixar que esse que é o corpo de Cristo Jesus e o cálice, que é o sangue de Jesus, traga todos os nutrientes espirituais de novo para a minha vida. Bingo! Entendeu? Tomou? Chupou essa manga? Por isso que há muitas pessoas abatidas e cansadas, porque não estão entendendo o ato sacrificial de Jesus. Diz a palavra do nosso Deus, fala sobre mesas. Coríntios, vamos lá em Coríntios. Mas antes de, na ministração da Santa Ceia, o que é esta mesa? O que é este pão? Em Coríntios, um versículo, um trecho que eu gosto muito, 1 Coríntios, aleluia, Deus.
capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Presta atenção, vamos falar dessa mesa hoje. Deus quer falar comigo e com você sobre essa mesa. Ele quer falar que ingredientes são esses. O porquê que nós estamos aqui aguardando o momento para participar de uma santa ceia. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos fazer uma panorâmica aqui, ó. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como é entendidos, amém. Julgai vós mesmo que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios são participantes do altar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É uma fala de Paulo. Hoje eu estou meio preso aqui com esse microfone aqui. Esquecemos de recarregar a bateria ali. Oh, Jesus. Essa é uma fala que começa a apresentar para mim e para você. Paulo está apresentando ali aos Coríntios. Nós estudamos Coríntios um ano passado, né? Eu ia falar uns meses atrás, foi meses, nós já estamos estudando Romanos, né? Então essa mesa, Paulo está se referindo a 3 mesas. Já trouxe alguma coisa para vocês alguma vez atrás sobre isso. Paulo está se referindo aqui a 3 mesas. 3 mesas, a qual uma delas é essa que você está vendo aqui. Paulo ele vai fazer, e nós vamos fazer menção a essa mesa. Nós vamos falar dessa mesa, porque nessa mesa existem algumas coisas em cima dela. Existem algumas coisas que produzem algo na sua vida. Em cima dessa mesa existem coisas que é para produzir algo na sua vida física, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Está sobre essa mesa. O que está sobre essa mesa é para a sua vida física, emocional e espiritual. Mas Paulo primeiro ele faz uma menção a uma outra mesa. Uma mesa dos judaizantes, uma mesa do judaísmo. Aí ele faz menção a uma outra mesa, uma mesa do paganismo. Então ele fala sobre as 3 mesas. Aí ele começa a falar, de início ele fala de uma, portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Fugir, o que é idolatria? Eu deixo para você responder. Se é somente uma imagem de escultura. Fugir, sabe o que é fugir? Corre que é problema, foge. Fugir da idolatria. Um versículo pequeno, um versículo com poucas palavras, mas muito objetivo e muito direto. Um versículo tal que chegarão diante de Deus e Deus vai falar assim: por que você era idólatra? Ah, eu não sabia. Olha, esse versículo está difícil para você entender. Fugir da idolatria. Aí ele começa dizendo, falo como é entendidos. Julgai vós mesmos, que eu digo, eu gosto disso. Eu gosto, porque isso me pega. Porque isso me chama ao raciocínio. Julga você. Julgai você mesmo. Estou falando em entendidos? Estou falando em entendidos? Você tem capacidade de entender? Você tem discernimento? Você tem capacidade de analisar? A palavra de Deus diz: provai a Bíblia. Provai e vede se é bom. Prova, vede. E se você provar a Bíblia na sua essência, você vai se apaixonar e você vai devorar a palavra de Deus. Então Paulo ele continua ali dizendo: prova, entenda. Estou falando entendido? Aí ele vai e diz: julgai vós mesmo que digo. Não é o cara, vamos pular
pular aqui para o versículo 18, ou melhor, é versículo 18. Diz assim: vede, Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Essa é a mesa do judaísmo. O que come o sacrifício. O que come o sacrifício. O judeu se mantinha ainda no tradicionalismo, nas cerimônias, nos rituais. E Paulo está dizendo: eles não estão comendo da carne do corpo de Cristo. Eles estão comendo ainda de um cordeiro morto. Eles ainda estão comendo de um cordeiro morto. Eles não estão comendo mais do cordeiro ressurreto, porque esse contexto, Cristo Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ele é o cordeiro vivo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando falar da mesa do cristianismo. E Paulo está dizendo: não se prenda à mesa do judaísmo, não se prenda às tradições, não se prenda. Olha, ele fala com propriedade, querido. Eu trago agora para a tua memória e para a minha memória. Falo como entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Eu lhe falo com propriedade. Eu estou lhe falando com propriedade. Tem uns dias que eu estou parado em frente ao Face, à internet, olhando como as igrejas estão. Eu estou estudando, vai estudar, querido. Se eu lhe falar alguma coisa, se um pastor lhe falar outra coisa, se algum evangelho lhe for anunciado, vai ler, vai estudar, vai saber se aquilo tem propriedade. Aliás, eu falo a entendidos, porque eu não gostaria de evangelizar pessoas que não buscam entender. Você não tem que se converter por causa de mim. Você não tem que andar segundo as palavras anunciadas pelo pastor por causa de mim. Você tem que andar pelo teu entendimento. Você tem que andar por aquilo que você quer conhecer. Porque se você andar por entendimentos errados, o final vai ser errado. Eu falo a entendidos, julgai nós mesmos. Então eu estou querendo trazer um assunto, eu estou querendo trazer uma palavra para vocês, e eu estou com receio, eu estou com medo de tralar coisas que não deveriam ser ditas. Aí o que eu fiz? Eu fui ler, eu fui estudar, eu fui orar, eu fui pedir: Pai, me direciona para não direcionar ninguém errado, porque se eu direcionar alguém errado, significa que eu também estou sendo direcionado errado. Entendeu? Porque se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco, tanto que está guiando como que está sendo guiado. Aí eu lhe pergunto, eu falo como entendidos, julgai a vós mesmo que vos digo. É assim que Paulo está levando a mensagem, é assim que Paulo está falando aos Coríntios, e é assim que Deus está falando comigo. Aí eu fui ver o que está acontecendo de igrejas que estão voltando ao judaísmo, voltando às cerimônias judaicas. Querido, decide. Você quer ser, você que nos ouve, você quer ser judeu ou cristão? Ou judaizante ou cristão? Hoje está um tal de pegar capas e colocar em cima de seus ombros e fazer cultos. Hoje está um tal de trazer, porque começou Edir Macedo a fazer lá no Templo de Salomão. Outros estão fazendo, estão começando a usar instrumentos do judaísmo dentro das igrejas. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho é simples, e fala não fugir da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é poderoso nele mesmo. Nós não precisamos de nenhuma parafernália para poder ver o Espírito Santo agir. Eu vou repetir, nós não precisamos de nenhuma parafernália para ver o Espírito Santo agir. Ele age como ele quer, como ele entende, como ele pretende, e na hora que ele quer, em quem ele quer, e em quem ele quer. Nós não precisamos. Então Paulo chega e fala: você quer servir o judaísmo? Eu estava olhando, pesquisando, e estava lá: eu sou cristão? Ou agora a tendência é pender a igreja para o judaísmo? Para, querido. Aí tem a outra mesa. Aí tem a mesa do paganismo, tem a mesa do pagão, tem a mesa da idolatria. É onde diz aqui no versículo 16: não é o cálice
praxe de bênção? Não, versículo 17 também não, versículo 19, tá? Porque digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. Veja bem, se você é um bom observador, Paulo ele sabia que ele ia falar coisas sérias. Querido, não tem uma pessoa sobre essa igreja, não tem uma pessoa aqui dentro, começando por mim, que para sermos alimentados espiritualmente, é necessário que Deus fale conosco às claras. Porque se não for muitas claras, nós arrumamos desculpas. Então Paulo está agindo muito às claras. Ele começou dizendo: qual é entendido? Julgai a vós mesmo o que digo. Versículo 19. Mas o que digo? Encaixou bem no versículo 15 ou 19, né? Ó, vamos ler de novo. Falo como entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Ele tira a palavra idolatria e coloca a palavra demônios. Você reparou? É a palavra, é a mesa dos judaizantes, a mesa do cristianismo, ou a mesa do judaísmo, judaizantes não, quase na mesa. A mesa do judaísmo, a mesa do cristianismo e a mesa do paganismo. E a mesa do paganismo é a mesa da idolatria. Mas de repente ele tira a palavra idolatria e coloca a palavra demônio. Porque ele está dizendo que tem salmos que diz assim: ídolo é alguma coisa? Lógico que não é. Ídolo não é nada. Ídolo não é nada. Há passagens bíblicas que falam assim: qual que é a diferença? Há trechos bíblicos que diz assim: o homem foi na floresta, ele cortou um pedaço de madeira, um tronco, trouxe esse tronco de madeira, uma parte dele ele fez um banquinho para sentar. Enquanto ele sentava, ele pegou outra parte e colocou na fogueira para se aquecer e cozer a sua comida. E com outro pedaço ele ficou fazendo um ídolo para ele adorar. Aí vem a pergunta: ídolo é alguma coisa? Não, nada, nada, absolutamente nada. Só que de repente há algo espiritual envolvendo a questão. Há algo espiritual. O que é algo espiritual? Ele aponta e fala: essa mesa é de demônios, porque o que está nos ídolos são demônios. Eu não estou dizendo para você, e a Bíblia também não está afirmando para você, que aquela imagem de escultura, por exemplo, Maria, ela é demônio? Não! Não! Muito pelo contrário, ela é a bem-aventurada, ela é a mãe de Jesus. E eu tenho certeza que você quer abraçar e beijá-la, pela graça e misericórdia do Senhor, quando nós chegarmos no céu. Mas o que eu lhe digo, então, que o que está sendo colocado atrás dela, a idolatria, se torna atitudes de demônios. Pedro, João e assim por diante, Cosme e Damião, protestante, homens de Deus. Mas o que está envolvido naquela imagem são demônios. Então Deus, Paulo, chega pelo Espírito Santo e diz: eu não quero que vocês sejam participantes das mesas de demônios. Aí vem a parte mais linda. Ele apresenta o que nós estamos apresentando hoje. O versículo 16. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? Lógico que a resposta é sim. Não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo, que somos nós? Sim. Portanto, nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Querido, a mesa do cristianismo. A mesa do cristianismo é a sua mesa. Então Paulo precisou chamar eles e falar: gente, para com esse negócio de pender para a mesa do judaísmo. Para com esse negócio de voltar para a mesa do paganismo. Resolve quais são os nutrientes que você quer.
Resolve. Quais são os nutrientes que eu desejo para a minha vida? Do judaísmo? O judaísmo ficou para o Velho Testamento. As coisas velhas se passaram. Do paganismo? Não, para mim eu não quero deuses. Eu quero somente Deus. Então qual que é a mesa que eu quero? É a mesa que contém comunhão. É a mesa que tem Jesus. É a mesa que tem o pão, que tem o cálice. É a mesa do cristianismo. A mesa do cristianismo é a mesa da comunhão. A mesa do cristianismo é a mesa que tem os ingredientes que me cura corpo, alma e espírito. Vou repetir para você, porque nós vamos ter uma santa ceia. E eu acredito que se você está entendendo esta mensagem, você vai olhar para esse pão, você vai olhar para este cálice e vai dizer: aqui tem cura, libertação do corpo, alma e espírito. Porque o meu Deus, Ele diz: fazer isso sempre. Sabe por que temos que fazer sempre? Porque às vezes passamos dias em que somos bombardeados, somos feridos e somos atacados. E Deus sabia disso. Deus sabia a doença que seria viver no mundo aonde Satanás tenta reinar. Porque Deus sabia que esse que iria reinar, que o mundo jaz no maligno, ele é um acusador. Ele fere, ele tem ciladas, artimanhas, ele engana de pastores a criança, ele engana de pequenos a grandes. Então ele começa a dizer assim: eu sei que vocês precisam constantemente comer do meu pão e beber do meu cálice. Querido, não me pergunte quais são os mistérios maiores que existem nisso, que eu não sei. Eu não sei o que acontece no exato momento, mas eu sei o que acontece e eu sei que existe. Porque ele diz: se você olhar para a mesa, você olhar para a mesa e falar assim: eu vou comer daquele pão e beber daquele cálice, porque eu acredito que o meu Jesus Cristo é ressurreto. Quando você participa da mesa do cristianismo, você está dizendo: eu creio e sempre vou crer em Jesus Cristo. Eu não o vi com os meus olhos, mas eu sinto. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, conversando, você já deve ter escutado isso, nessa questão de Deus. Uma história bem conhecida, talvez eu vou comentar, até alguns vão lembrar. Você está nesse momento, principalmente aquelas pessoas que falam: eu nunca vi Deus, eu nunca vi Jesus. Você já viu Jesus? Você já viu Deus? Alguém aqui já viu? Aí as outras pessoas dizem assim: então eu não acredito. Você já viu o vento? Quem já viu o vento? Já viu? Você já viu o vento? Você viu a árvore? Você viu uma árvore balançando? Alguém aqui já viu o vento? Olha para os ventiladores. Você está vendo o vento? E como é que Deus, se eu chegar para você e falar: vento não existe, vento é mentira? O pastor está doido. Eu sempre achei esse pastor Mears meio doido, mas está um pouquinho mais. Vento não existe. Existe. Por que existe? Você sente. Você sente. Você sente. E você que faz parte da mesa do cristianismo, você sente. Você sente. E você está fazendo parte de uma mesa. E Cristo falou assim: você não me viu ser crucificado, mas quando você comer desse pão, você vai sentir que eu te curei. Você não me viu ser crucificado, mas quando você beber desse cálice, você vai sentir que eu te perdoei. Você vai sentir que eu te libertei. Você vai sentir que não há mais condenação nenhuma sobre você. As coisas até podem vir, as acusações, ainda até pode vir os levantes, ainda até pode vir as coisas, sejam de quem for, do lado que for e da forma que for, mas você vai sentir que aquele que te justifica é
no Senhor, você vai sentir. Você vai sentir que eu estou do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Eu estou na tua frente e atrás de você. Você vai sentir que os anjos do Senhor acampam à sua volta. Porque você está participando da minha mesa. E você está rejeitando a mesa de rituais. E você está rejeitando a mesa de paganismo. Você está entendendo? Na mesa de paganismo, hoje existem as indulgências evangélicas. E me falam novamente com propriedade. E tem um monte de gente que vai pesquisar. Você vai ver pessoas que você conhece, você acredita como homens de Deus e mulheres de Deus, que estão dizendo que as igrejas evangélicas estão se voltando a vender. Lembrei aqui, viu? Precisei beber água, lembrei da água. Estão vendendo, estão colocando, pedindo para você colocar a tua fé nessa água. Estão pedindo para você colocar a sua fé nessa água. Estão pedindo para você colocar a fé numa mobília, numa arca. Tem na internet estão vendendo arca. Você leva a arca grande, do tamanho natural, custa 10 mil. Arca no tamanho médio custa 5 mil. Arca no tamanho pequeno custa 1.000. Você leva para casa e depois você traz de volta essa arca com mais uma oferta. Isso é paganismo, isso é idolatria. Querido, não é uma água parada que te cura. Não é uma água parada que te cura. É uma água que sai do trono de Deus. É uma água que mexe. A água parada dá um contexto lá na mulher, lá na beira daquele poço. Existem crentes como aquela mulher ainda hoje, que estão querendo tirar a água e servir água parada. E ele chega e fala: o teu mestre, o meu mestre, ele diz: se você beber da minha água, nunca mais terá sede. Que água é essa? Água viva, água que se mexe. Não é uma água parada dentro de um copo, mas sim é uma água viva que corre direto do trono do rio de Deus, aonde ele diz que de você fluirão rios de água viva. Não tem base, não tem contexto, a não ser que você procure participar da mesa do paganismo. Não, mas eu não idolatro, eu não adoro deuses. Querido, você está caindo. E você precisa que o Espírito Santo põe o dedo na tua cara e diga exatamente o que nós falamos lá. Falo como entendidos, julgai a vós mesmo. Querido, tem tudo. Óleo de unção vendido. Tem absurdos, isso é misticismo. Eu falo com propriedade. Misticismo, crentes místicos, tudo para que a igreja cresça e as ofertas aumentem. É o que a palavra de Deus diz: cuidado com o evangelho falso. Falo com propriedade. Cuidado com o evangelho falso, ou com o falso evangelho. Querido, nós participamos de uma mesa que se chama cristianismo. A única coisa na Bíblia que eu vejo que é consagrado é o pão e o cálice. Não adianta eu querer consagrar mais nada, a não ser a minha vida. Mas objetos não existe. Não existe. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Por que ele digo isso hoje? Porque sobre essa mesa existe cura, existe milagres, existe amadurecer espiritual, existe libertação de dardos e setas e mentiras de Satanás em nossa mente. E tudo isso está nesse cálice, está nesse pão. São coisas espirituais. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não tem como eu pegar as coisas espirituais e discernir em coisas palpáveis. Pô, tá fácil de entender. Você é entendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você: para essa mesa você não precisa barganhar com ninguém, você não precisa fazer voto com ninguém, você não precisa comprar nada.
Para você receber as tuas bênçãos, é só receber o abençoador. E lutas e adversidades eu tenho, você vai ter, mas todas elas são a porta das conquistas. Em nome de Jesus. A palavra do nosso Deus diz ali em Coríntios, vira a folha aí algumas vezes, você vai achar, querido, em 2 Coríntios, então até eu me perco aqui, vocês me perdoem, tá? 1 Coríntios mesmo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Oh Deus. Deixa eu perguntar algo para você. Seja muito sincero em responder para você mesmo. Quando você ouve uma mensagem de esclarecimento, a tua fé não se foca mais no Criador? Quando você ouve uma mensagem de esclarecimento, a tua fé é colocada onde? Uma mensagem como essa, com todo respeito e toda a glória ao meu Deus, você foca no quê? Em Deus, em Jesus, no Criador. Estão levando mensagens como estas, só que tirando o foco de Deus e colocando em objetos, em coisas. Aqui eu quero lhe dizer que na sua vida e na minha vida, o único que é exaltado é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, nós já estamos ministrando a Santa Ceia, diz no versículo 26, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, Jesus vai voltar. Eu estou agora dizendo para você, nós estamos agora dizendo, Jesus vai voltar. Maranata. Portanto, qualquer que comer ou pão, ou beber, ou cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente quer dizer por costume, por relaxo, como algo sem uma disciplina, sem temor, sem reverência, sem entender. Querido, a mesa do cristianismo, ela é pedida para que você coloque fé, e não tem como você colocar fé se você não entender. A fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. E a mensagem dessa noite está lhe dizendo para você que nesse cálice tem cura, que nesse cálice tem libertação, que nesse cálice tem salvação, que nesse cálice tem renovo. Se a semana for difícil, Ele te renova para a semana que vem. Ele te gera fé, te gera esperança. Esse cálice, essa mesa começa a dizer lá dentro do teu ser, você vai sentir, eu sou cristão ou cristã. Eu sou lavado, lavada pelo sangue de Jesus. Eu sou justificado. Então o que nós estamos fazendo hoje é trazendo novamente o entendimento. A gente começa dizendo, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Autoexame. Eu acredito que a mensagem inteira nos convidou a isso. Um autoexame de olhar para dentro de mim e falar assim, qual mesa eu sirvo? A das indulgências? A mesa do paganismo, a mesa das vendas e das indulgências, ou a mesa da tradição, da religiosidade, dos judaizantes, ou a mesa do cristianismo. Porque os judaizantes, querido, por mais que eu ore pela paz de Jerusalém, por mais que eu ame o povo judeu, mas eu não sou judaizante, eu sou cristão. Decide o que você quer ser. Pagão, voltar ao paganismo, o judaísmo ou ao cristianismo? Decide. Eu queria convidar você a entrar nesse Face não, para entrar no Google e colocar ali, buscar. Mas procura ouvir de pessoas que têm bagagem, que têm propriedade para falar.
Vai ouvir quem tem propriedade. Bate ali misticismos na igreja. Você vai ver. Misticismo na igreja evangélica. E você vai procurar as pessoas que você confia, pessoas que você sabe, renomado. Vai ouvir a opinião deles. Aí a palavra de Deus, ela diz no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo antes de comer e beber do pão e deste cálice. Foi o que fizemos agora. Amém? Amém. Pois o que come e bebe indignamente, que quer dizer por costume, por relaxo, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormem que espiritualmente. No meio de nós, de repente, parece que um cristão começou a dormir espiritualmente, porque ele está faltando discernimento, de entender qual mês eu quero, de qual mês eu participo, que mistura, que salada de fruta é essa? Pegar evangelho e misturar com judaizantes, pegar o evangelho, pegar o cristianismo e misturar com a idolatria. Que mistura que é isso? Por isso que fala, está participando relaxadamente. Diz assim, mas se julgais, no versículo 31, mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu estou sendo disciplinado agora. Eu estou sendo disciplinado agora, a trazer novamente a minha fé para esse pedaço de pão, mas que daqui a pouco nós vamos falar assim, este é o corpo de Cristo. Eu não sei que milagre que vai acontecer, mas a palavra de Deus diz, ele mesmo diz, este é o meu corpo. Ele não fala, isso é um trigo, isso é um pão, isso é o meu corpo. E ele vai pegar o cálice e ele fala, este é o meu sangue. Eu não sei que milagre que acontece nessa hora, mas eu sei que milagres acontecem no âmbito espiritual. Isso nos renova, nos direciona. E nós não participamos relaxadamente, pois diz no 31, mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Participar em comunhão, participar em família. Tenha prazer, esperar um pelos outros, tenha prazer em Santa Ceia. A questão, para encerrar, a questão de costume e relaxo, a Santa Ceia às vezes se torna tão costume e relaxo, que tem vidas que já foram batizadas nas águas, e que nem lembram que existe Santa Ceia no começo do mês. Tem pessoas que faltam a Santa Ceia, porque tem alguma outra coisa para fazer. Não participe da mesa por relaxo, por costume. Não participe da mesa por relaxo, por costume. Em nome do Senhor Jesus. Há ingredientes nesse pão que eu desconheço. Não ingrediente da padaria. Há virtudes nesse cálice que eu desconheço, mas eu sei que o meu Deus pôs e colocou. Por isso que muitas vezes pessoas no momento que estão participando da Santa Ceia são curados, são libertos. Tudo aquilo que era ataque, afronta e mentira de Satanás cai por terra em nome de Jesus, diante do pão e do cálice, que são consagrados. Eu vejo na Bíblia somente o pão e o cálice sendo consagrados. Eu vejo três coisas na Bíblia sendo consagradas, que pode ser consagrado a Deus. Três coisas na Bíblia. Primeiro, o pão. Segundo, o cálice. Terceiro, o ser humano. No meu entendimento bíblico,
3 coisas são sagradas: o pão, o cálice e o ser humano podem ser consagrados a Deus. E o pão e o cálice, ele é consagrado. Nós pegamos e oramos por esse pedaço de pão e consagramos a Deus. E no momento que consagramos, virtudes do alto vêm sobre esse pão, virtudes do alto vêm sobre esse cálice, e essas virtudes vai produzir coisas na sua vida. Tira traumas, machucados, perigo, entendimentos errados sobre a Bíblia caem por terra, conceitos errados sobre pessoas caem por terra, porque existe mistérios no pedaço de pão, porque ele diz: este é o meu corpo. Não, isso é um pão. Não, este é o corpo de Jesus. Não, é um pão. Não, este é o corpo de Jesus. Agora, neste momento, isso aqui é um pão, mas daqui a pouco nós vamos orar e consagrar e vamos dizer: este é o teu corpo, partido por nós. Pessoas são curadas fisicamente durante o momento da Santa Ceia. Pessoas são curadas principalmente espiritualmente. Entendimentos fracos são renovados. A fé que está perdendo, ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque você sabe que representa o pão, que é o corpo de Cristo. No momento da Santa Ceia, no momento da Santa Ceia, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, aí nós estamos no capítulo 11, no 23: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Nós vamos pegar esse pedaço de pão e nós vamos orar, pedir que Deus o consagre, e nós vamos dizer: este é o corpo de Cristo. Mistérios, sim, mistérios, sim, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu vou repetir para você, se você bobeou nessa última frase: as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Discernimento espiritual, este passa a ser o corpo de Cristo, que te cura no momento da ceia. Quantas pessoas são curadas fisicamente no momento da ceia? Quantas pessoas são renovadas no momento da Santa Ceia? Porque isso é o corpo para perdão dos pecados, e aquele é o cálice para a nova aliança. Querido, em todo momento que nós estamos aqui anunciando a palavra, já quase 1 hora anunciando o Evangelho para você e para mim, começando por mim, porque se existe um pecador nesse mundo, sou eu. Eu sou o pior dos pecadores deste mundo. E se você também não se vê como o pior pecador deste mundo, cuidado, porque você está achando que você está muito bem, que você não peca, que você não é. Se o pior pecador que está dentro desta igreja sou eu, e você tem que pensar: não, pastor, desculpa, sou eu. E o outro: não, sou eu. Você está me entendendo? Eu preciso dessa Santa Ceia para que eu sinta renovado. Eu preciso dessa Santa Ceia para que eu me sinta perdoado. Eu preciso dessa Santa Ceia para que eu me sinta justificado. Eu preciso dessa Santa Ceia para que ela me coloque no meu devido lugar. E aonde é o meu devido lugar? O meu devido lugar é nos pés de Jesus. E eu acho que o teu também é. E eu acho que o teu também é. O meu devido lugar é aos pés de Jesus. É me pôr aos pés dele e saber: tu és o meu justificador. Eu sou uma porcaria, mas essa porcaria, ela foi justificada, perdoada, lavada pelo sangue de Jesus. É isso que a Santa Ceia me diz. Eu deveria de ir para a cruz, e você também. Aquela cruz era
vencer as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Querido, tem diferença iniquidade e transgressão. Eu não tenho tempo para colocar essas duas coisas para você, mas tem diferença iniquidade e transgressão. E ele levou embora. Ele levou a minha iniquidade, a minha sujeira. E eu errei feio, falhei com meu Deus, eu transgredi as regras dele, eu mereço o inferno. Mas ele levou sobre si as minhas iniquidades e as minhas transgressões. E o castigo que era para vir sobre mim se transformou em paz e libertação. A Santa Ceia me diz isso. E tem pessoas que hoje em Santa Ceia não estão aqui. E se ousou alguém vir aqui para participar relaxadamente, não participe relaxadamente da mesa do Senhor, por costume, por tradição. Tem pessoas que participam da Santa Ceia, quando diz ali: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer e beber deste pão. Versículo 27. Portanto, qualquer que come ou toma ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Eu vou comer o pão, eu vou comer o cálice, aí eu estou perdoado. Querido, se for indignamente, quer dizer, por costume, por trás, eu vou na igreja hoje, tem Santa Ceia. Tem Santa Ceia, eu vou na igreja hoje. Aí eu conto os outros meus, o restante tudo. Querido, presta atenção. Se você não discernir o que está acontecendo aqui, você está participando relaxadamente. Relaxadamente. Discernimento é entender, é separar, é ouvir uma mensagem como essa que eu quero ouvir novamente e me alimentar dela, sentadinho, ouvindo no Face, ouvindo pela internet. É me examinando. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer e beber. Se eu pudesse examinar todo mundo aí fora, sabe o que eu faria? Põe uma fila aí que eu vou examinar agora. Eu mandava todo mundo para o inferno. Daí eu ia perceber que o primeiro aí sou eu. Mas Deus faz isso. Deus fala assim: examine-se a si mesmo. Não examine o próximo. Vou examinar minha esposa. Deixa eu examinar minha esposa para ver se ela pode comer ou não. Vou examinar o seu Oswaldo. Vou examinar o presbítero Fabiano. Querido, examine esse homem a si mesmo. Examine esse homem a si mesmo antes de comer e beber deste pão. Porque quando você se examina, você se reconhece, você se enxerga e você fala: eu preciso desse pão, eu preciso desse sangue. E você, o pão e o sangue, o corpo e o sangue vai fazer o efeito devido. Que em nome do Senhor Jesus eu profetizo na sua vida que a Santa Ceia desta noite produza o que tem que produzir. Que os ingredientes espirituais da Santa Ceia gerem uma maturidade espiritual, gerem uma saúde espiritual. Porque esse cálice e este pão têm capacidade e poder de gerar uma saúde espiritual em você, que talvez passou um mês sendo contaminado, um dia, 10 dias. Por isso nós precisamos da Santa Ceia constantemente, porque nós erramos, nós falhamos, e nós precisamos relembrar que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos justificados, e ai de nós se não fôssemos justificados. Então por isso que fala: todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. Ele nos justificou, porque eu e você, nós somos uma porcaria sem o Espírito Santo de Deus, e estamos a caminho do inferno sem o Espírito Santo de Deus. Eu só saio da fila do inferno porque eu possuo o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não vai do inferno.
Em nome do Senhor Jesus. Que ao participar dessa Santa Ceia nessa noite, você seja renovado. Eu abençoo a tua vida, teu amigo, e vai ouvir esta mensagem pelo Face. Que está ouvindo essa mensagem pelo Face. Que de alguma maneira o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ministrar verdades ao teu coração. Que seja Ele a falar contigo. Que falas que eu não disse, o Espírito Santo possa complementar. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.